Durante aproximadamente 1h30, Cortella falou sobre o livro de número 21. Já são 21 obras. Na verdade, a 22ª, inclusive, já foi lançada. Mas o 21º livro se chama Ética e Vergonha na Cara. Cortella, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Com um tema como esse, eu não poderia deixar de te perguntar sobre esse momento do Brasil. A gente viveu no ano passado todas aquelas manifestações. É um momento de as pessoas expressarem muito sua revolta. Quais as chances de vermos um país melhor? Nós estamos num país que é melhor. Nos últimos 30 anos nós tivemos um crescimento do ponto de vista da capacidade política, do debate, da liberdade de imprensa, de plataformas digitais, de transparência, que fizeram com que, inclusive, algumas pessoas tivessem uma visão equivocada, supondo que hoje, por exemplo, que nós tenhamos mais corrupção. Nós não temos mais corrupção hoje, nós temos mais denúncia, nós temos mais apuração, nós temos mais indignação em relação à fratura ética, ao apodrecimento da decência. Por isso, o Clóvis de Barros Filho, que é professor da Universidade de São Paulo, e eu, que sou da Universidade Católica de São Paulo, nos juntamos para dialogar em torno desse tema. E os movimentos de junho de 2013 tiveram lugar nessa escolha, porque nós achávamos que estava na hora de conversar um pouco sobre esse tema ética e vergonha na cara, para desfocar um pouco a discussão ética em relação ao governo. Porque ele não pode pensar só em governo, também em governo, mas a ética na família, a ética dentro do trabalho, a ética no negócio, a ética na convivência, no trânsito, tudo aquilo que é a nossa convivência. Como ensinar os filhos que o jeitinho brasileiro é errado? Como formar filhos para serem bons cidadãos? Nosso jeitinho ele é bom quando ele é flexibilidade, mas não quando ele é volubilidade. O que é ser flexível? É ser capaz até de não ser tão rígido nas coisas. O que é ser volúvel? É aquele que não tem nada que seja firme. O jeitinho, quando ele é apenas uma maneira criativa de lidar com as coisas, ele é muito bom. Mas quando ele significa a frouxidão de regra, é a ideia de disciplina fraca, a percepção volúvel de um modo de conduta, ou seja, Maria vai com as outras, ou vale qualquer coisa, ele é péssimo. Como é que nós ensinamos os filhos e as filhas? Com exemplo. Não há possibilidade só de se falar sobre ética. Ela tem que ser praticada na família, na igreja, na mídia, na escola e, é claro, também dos gestores públicos. Isso significa que uma sociedade que decide que ela não vai suportar o que apodrece a decência, ela vai atrás. Para isso, nós temos que formar crianças nessa direção. Há uma frase antiga que eu gosto de repetir, não tem um autor, que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Olha que frase forte. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhos e filhas nós estamos deixando? Quais são os valores que eles têm? Honestidade ou a lógica é levar vantagem a qualquer custo? A capacidade de convivência que seja pacífica ou é competir, mesmo que seja destrutivo? Nessa hora, a ética vem da base da família, mas ela tem que ser costurada também nos outros lugares. A gente vive numa época em que a falta de tempo é a principal justificativa para tudo. E aí os pais enchem as crianças, por exemplo, de presentes. Na sua avaliação, qual é o maior bem que um pai pode deixar para um filho? Ele deve deixar, acima de tudo, uma convicção de uma vida que não seja banal, fútil, inútil e egoísta. Um pai e uma mãe têm que implantar na convivência com a família a recusa a um ditado muito comum e perigoso que diz que a regra é cada um por si, Deus por todos. Essa regra é destrutiva. Aliás, como dizia Mahatma Gandhi, e eu disse isso na palestra, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Uma família boa, para ela ter a capacidade de formar nessa direção, precisa lembrar que o maior patrimônio da humanidade é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Por isso, quando um pai e uma mãe fraquejam, quando eles formam uma nova geração que não tem valores claros, que não tem bons exemplos, que enxerga o malefício como vantagem e a prática do benefício como tolice, isto é honesto, faz as coisas certas, paga tributo, ajuda as pessoas, então é otário. Essa percepção, ela é arriscada. Muita gente diz, e você lembrou bem, Adriana, que não tem tempo. Cautela, tempo é uma questão de prioridade. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, você já viu um infartado que sobrevive e não ter tempo? Se ele sobreviver, ele vai arrumar tempo. Quer ver um exemplo?
Eu não tenho tempo de caminhar, eu não tenho tempo de não ser sedentário. Infartou, sobreviveu. Hoje, agora de madrugada, antes do jornal, está na rua caminhando, está na orla, está na praça. Onde ele arrumou esse tempo? Ele não mudou o relógio, ele mudou a prioridade. Por isso, ética é uma questão de prioridade, isto é uma questão de escolha, é uma questão de vergonha na cara.